Olá, meus amores. Terceiro episódio do Desnuda Cast. Aqui é um espaço para a gente falar sobre sexualidade sem culpa, sem medo, sem julgamento. Esse episódio a gente traz uma continuação do segundo episódio. A gente vai continuar falando sobre menopausa, mas aqui eu quero fazer um recorte para a gente falar sobre menopausa que é provocada por uma medicação, menopausa atípica, que não é aquela que acontece naturalmente com o nosso envelhecimento. E para isso, eu trouxe de novo a doutora Maria Carolina, que esteve com a gente no segundo episódio, que é ginecologista, especialista em menopausa, também é masto, e também vai estar com a gente nesse episódio a Luângelo, que ela é psicanalista e terapeuta sexual. Então, meninas, bem-vindas, é um prazer ter vocês aqui comigo. Obrigada, doutora, por ter aceitado de novo esse convite. Uma honra, um prazer, sempre muito bom. E eu gostaria que vocês se apresentassem. Então, eu sou médica ginecologista, formada pela Santa Casa de São Paulo, sou mastologista também por lá, tenho mestrado em pesquisa e cirurgia também na área de mastologia. Hoje, meu consultório, ao longo dos anos, ele sempre foi mais voltado para ginecologia endócrina, então hoje eu tenho 90% dos meus pacientes, das minhas pacientes são pacientes de transição ou de menopausa. Esse é meu público e é um prazer estar aqui trazendo um pouco do meu conhecimento e compartilhando com todos vocês. Maravilhoso. Obrigada, Cris. Obrigada, doutora, pela presença e por eu poder compartilhar um pouquinho da minha história pessoal, né? Sou jornalista de formação, tenho uma coluna semanal na Vogue sobre relacionamento, sexualidade. Aí eu fui fazendo as minhas formações, né? Psicanálise, terapia sexual, sexologia. Então eu fui entendendo melhor as mulheres para poder ajudá-las também da melhor maneira. E nesse percurso, em 2023, eu tive um câncer de mama, e foi nesse câncer de mama que eu estou agora, né, por causa dele, nessa perimenopausa atípica. Eu tenho 46 anos e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre o uso das medicações e o que elas fazem no nosso corpo e que podem antecipar a nossa menopausa. Eu também vou compartilhar um pouco mais da minha história, dar o meu testemunho também como uma mulher que já era menopausada, mas em função do tratamento oncológico, eu estou no meu terceiro ano de remissão, eu também tive os meus sintomas super acentuados e a gente teve que lidar com isso e buscar estratégias. Então eu gostaria que a doutora começasse elucidando para a gente sobre a menopausa precoce, né? Como que ela acontece, os sintomas, as consequências disso, as estratégias que a gente pode adotar. Então, a menopausa, quando precoce, ela pode ser induzida por uma situação em que estou num tratamento e eu preciso bloquear o ovário dessa paciente na produção hormonal. Ou ela pode acontecer por uma falência ovariana precoce, por doenças autoimunes, por questões. Hoje a gente tem hábitos de vida que também aceleram o nosso envelhecimento ovariano. Então, estresse, tudo isso gera um estresse oxidativo ovariano maior e essa falência acontece antes do esperado. De qualquer forma, o que é importante trazer aqui é que a menopausa induzida num tratamento por bloqueio hormonal, os sintomas eles são muito mais intensos do que quando ela acontece de forma natural, em que a gente vai tendo gradualmente um declínio hormonal. No tratamento, há um bloqueio de forma aguda, abrupto. E o nosso corpo, assim, os hormônios, eles são sinalizadores, né? Então, assim, quando a gente está falando de hormônio, o que importa é o efeito desse hormônio no seu tecido, na sua pele, no seu osso, no seu cérebro, no seu coração, no sistema cardiovascular como um todo. E quando eu tenho esse bloqueio hormonal, a minha fisiologia como um todo vai mudar. O funcionamento do corpo muda. Sob vários aspectos. E isso gera uma série de sintomas e quando, de forma aguda, o fogache é muito mais intenso, a atrofia é muito mais intensa, às vezes a insônia é muito mais intensa, a alteração de humor, porque o estradiol ele está intimamente ligado na produção de neurotransmissor, que são substâncias produzidas que geram bem-estar e tudo. Então eu fico mais irritada, eu fico mais agressiva. Junto com isso, o peso do diagnóstico. Sim.
Então não é fácil, a menopausa em si já é uma fase mais cuidadosa, que a gente tem que ter uma consciência diferente para poder levá-lo de uma forma leve. E quando eu tenho o diagnóstico, tudo isso precisa ser muito bem cuidado, muito bem amparado, porque realmente a intensidade dos sintomas é muito maior, muito maior. No segundo episódio que a gente estava falando sobre menopausa, eu lembro que você comentou que quando a menopausa ela acontece de forma natural, que 10 anos antes, na Do verdade, declínio hormonal. o corpo ele já vem, Já né? vem trabalhando com esse declínio. Exato. Então, se tem Adaptações vão acontecendo, então o nosso corpo ele vai se adaptando até o ponto em que chega uma fase em que eu começo a ter esses sintomas mais intensos, porque eu já não tenho mais uma produção hormonal que me garanta uma fisiologia que sustente o funcionamento dos meus órgãos, então eu começo a ter meu centro de controle térmico começa a não funcionar muito bem, meu termostato do corpo, eu começo a ter fogacho, eu começo a ter irritação, porque não tenho neurotransmissor suficiente. É lógico que tem outras coisas. Eu acho que eu perdi A minha memória foi pro spa. a memória, foco, concentração. tudo, gente. Eu era super workaholic, eu trabalhava. Agora eu não consigo. Eu trabalho, mas O assim, cérebro é olha, impressionante. É cansaço, né? Um desânimo. cansada, sempre cansada, muito irritada. O esforço que a gente precisa fazer para ter um funcionamento sem o hormônio é muito maior. Dá, lógico que dá. Inclusive, aquilo que eu sempre falo, a base, eu preciso ter atividade física para poder produzir neurotransmissor, para poder ter músculo, para aquele metabolismo voltar a funcionar. Eu preciso ter uma alimentação muito regrada, com base proteica, sem muito carboidrato, porque tudo isso interfere e ajuda a esse funcionamento que não está mais legal, que não é mais eficaz. E quando eu tenho uma questão de câncer de mama, de câncer que é hormonal, não é só mama que eu não posso fazer reposição, o endométrio também eu não posso fazer reposição hormonal, essa paciente a gente vai precisar estruturar esse corpo para que ela minimize esses sintomas, porque eles são muito intensos e afetam a qualidade de vida. Vocês mais do que ninguém aqui podem falar exatamente dessa questão, e para que ela possa levar, né, porque você é super jovem, você também, você imagina. A gente precisa ter condições de levar adiante, sem muitos sintomas, continuando trabalhando. E algo que cansa muito a gente que vive essa situação é que a todo momento você está em função de se adaptar a esses sintomas. A todo momento. Agora eu tô com insônia, o que eu faço? Agora eu tô com irritabilidade, agora eu tô com esquecimento. E fora o emocional da doença em si, né? Você vive tudo isso ao mesmo tempo, isso gera um estresse emocional gigantesco, né? Então eu tô num momento que o meu emocional, eu ainda estou trabalhando o meu emocional. Eu estou além do cansaço físico, eu estou no cansaço Esgotamento emocional. um esgotamento emocional, porque a todo momento você tem que ir ao médico, tem que fazer exames. E isso é um traído, são gatilhos, né? A todo momento surge um sintoma novo da menopausa para você lidar, você mal lidou com aquele, você nem resolveu o último e só tem um tá novo aparecendo pra outro, você. né? Então tem um desgaste físico, né? O fisiológico, emocional, mental, né? A questão do. Gente, eu tenho zero memória. Eu esqueço tudo, né, da crise. Não, a gente não A tem. gente tá conversando. Nossa, mas eu digo, eu mandei para ela, né, o tema, tal, não sei o quê. Aí ela assim, mas já é amanhã, eu não posso, não tenho agenda, não sei o que. Eu falei, não. É semana que vem. Aí nossa, não tô dando agenda. Você tem que criar uma estratégia. A gente passa a ter necessidade de criar estratégias para trabalhar isso, Não, né? tudo, eu funciono só na agenda. Remédios no alarme, tudo que eu faço eu coloco na agenda, senão eu me atrapalho. Não, e agora você trouxe um ponto que eu não tinha, na verdade, eu não tinha racionalizado, né, isso. E porque ele tá ali presente, que são esses gatilhos mesmo, né? Toda hora você vai no médico, aí você tá, lá, você tá lá, você vai fazer uma palestra, você vai fazer não sei o quê, de repente falou assim, cara, agora eu tenho que ir lá no meu oncologista. Não sei o que, agora eu tenho que ir lá no cirurgião.
Então, assim, você para toda hora, Te você traz para um tem lugar de desconforto, né? Toda hora isso volta, E tá? aí, Essa por memória. exemplo, eu fiquei com muita dor no meu seio, né, principalmente esse seio que foi, irradiado, né, o que teve a radioterapia, então ele é um seio que ele dói. Eu acordo de madrugada, vou fazer meu xixi, a primeira coisa que eu faço já é inconsciente, boto a mão no meu peito, Uhum. porque é uma dorzinha que dá, ele deu uma repuxadinha aqui e tal. Então, assim, tá sempre lembrando, né, é uma coisa a mais mesmo no nosso dia, porque você tá ali, né, tentando, se distanciar um pouco, né, disso, mas a todo momento você é lembrado. Por outro lado, eu acho que ele traz uma consciência maior para o autocuidado. Sem dúvida. Sim. Muitas vezes é uma virada de chave em que você passa a entender que agora eu preciso me cuidar e passa a se cuidar de uma forma muito Não, melhor. quando eu sinto cansaço, hoje em dia, eu falo: "Não, eu vou parar. Uhum, Se Eu permitir, me né. permito hoje descansar", o que eu não fazia, uhum, Uhum. sim. né. Então, nossa, hoje eu tô muito cansada. Não, ontem mesmo, eu fiquei um pouco febril, aí eu falei: "Não, eu vou ficar vendo Olimpíada de Inverno". Uhum. Sa Amanhã eu resolvo. É. Mas em outros momentos eu trabalhava febril, eu trabalhava super Tá com o doente, eu dedinho não cheio e ainda consegue, né? então, eu falei: "Não, gente, é olhar para mim, É. né, E e ter esses momentos de descanso". e quais as estratégias para esse é muito diferente da menopausa natural? Tem estratégias diferentes para menopausa precoce ou medicamentosa? É assim, em termos de tratamento, né, a gente muda, porque a base hormonal a gente hoje, o que a gente tem, talvez no futuro breve, a gente tenha algumas mudanças com relação a isso, a terapia de reposição hormonal no paciente pós-câncer de mama. A gente não é difícil esse tema, porque a gente não tem estudo para a gente validar uma coisa, a gente precisa ter um modelo de estudo em que essa validação ela sirva em termos populacionais, né. E é muito difícil a gente expor, um grupo de pacientes a um risco que a gente sabe que existe. Então isso do ponto de vista ético é muito complexo. O que a gente tem é alguns estudos observacionais, ou seja, eles, estava acontecendo, ou seja, não é a partir daquele momento que o estudo, aconteceu, a paciente já usou, a reposição hormonal e aí a gente vai olhar: "Poxa, não aumentou recidiva". Então a gente olha no passado, né. E talvez para um subgrupo de tumores que são os triplo negativos, a gente possa ter, a opção de terapia de reposição hormonal sem aumento de mortalidade. Hoje ainda não temos isso, hoje o que a gente consegue e tem um impacto muito grande, né, a gente tem vários estudos mostrando o papel da atividade física no tratamento e no pós-tratamento do câncer de mama, inclusive minimizando esses sintomas que a menopausa, que o bloqueio hormonal trazem. Tem alguns estudos mostrando atividade aeróbica, tem alguns estudos mostrando atividade com carga resistida, que é a musculação, então isso tem um benefício muito grande. Dependendo da fase que essa paciente está do tratamento, a gente consegue algumas suplementações, né. Se essa paciente está em quimioterapia, muitas não podem usar suplementações. Antioxidantes, por exemplo, interferem no tratamento quimioterápico, então não é eu sempre digo que, assim, a gente precisa ter muita consciência e muito cuidado para que a gente não atrapalhe o tratamento dessa paciente. É muito importante que ela tenha qualidade de vida, mas o que a gente vai usar de estratégia, a gente tem que ter cuidado e segurança, né. E essa questão da alimentação também, assim, a alimentação com base tem vários estudos mostrando a dieta mediterrânea minimizando os efeitos sintomas dessa menopausa de forma aguda que acontece no tratamento pós-câncer de mama. Ômega 3. Que tem mais ômega 3, que tem mais óleos, exatamente, ácidos graxos, tem menos carboidrato, exatamente. Então, tem alguns estudos que são estudos que têm um poder aí que mostram essas questões. E é isso tem que estar nesse conhecimento da paciente, eu acho que é muito importante para ela entender que parte dela, ela conseguir melhorar também, porque não é fácil.
a mudança no cenário, né? A paciente normalmente está trabalhando, ela tem uma vida ativa e o tratamento ele dá uma desacelerada e aí vem com esse bloqueio hormonal. Ela manejar tudo isso não é fácil, a gente sabe. É, porque o tratamento ele quebra a sua agenda. Então, por exemplo, o dia que você tem médico, o dia que você tem exame, você já quebra a sua agenda de trabalho. Porque você já se trabalha emocionalmente para ir para aquele lugar, né? Então, além dos compromissos, você tem que lidar com o seu emocional naquele momento, Sim. né? Então, por exemplo, alguns sintomas que eu já tive. Insônia. E aí, assim, surge um sintoma, eu converso com a minha médica, como podemos amenizar esse sintoma? Aí eu fiz acupuntura, melhorou, né? Aquele cansaço das 5 da tarde que você se arrasta no chão, né? Eu comecei a tomar B12, isso é um depoimento meu, tá, gente? B12 Né? Não serve para todo mundo. B12, vitamina D e zinco. Aí eu ressuscitei. Aí vou de boas, eu vou de boas até a noite trabalhando. Mas memória e irritabilidade são 2 itens ali que me acompanham ainda. Comecei a ter vaginoses, porque eu tomo tamoxifeno, muda a flora. Aí eu comecei a tomar prebiótico. Então, cada sintoma, fogacho ainda não tive. Vamos ver quando Também se perde, Lu. Você muda mas a questão de vaginose, de alterar a flora vaginal, é um incômodo profundo, porque afeta a sua vida sexual. Sim. Então, você fica com receio de ter uma relação e machucar o canal vaginal, que eu já tive fissuras, ou seja, eu tô com certo afinamento vaginal. E aí você fala, ai não, mas vai me dar ali aquela secreção depois. Porque o tamoxifeno, no normal, já te dá uma secreção. Ele aumenta a secreção, uma secreção às vezes amarelada, a paciente se incomoda, acha que está com algo infeccioso, né? Então eu tive, o meu último sintoma foi esse, foi ali uma recorrência de vaginoses que eu tive que aí eu fui experimentando, tirei mais do açúcar. Isso, alimentação, pH. Comecei a usar mais. Agora, sabonete em barra realmente eu não uso na área íntima, eu só uso espumas e sabonetes específicos. E esses prebióticos, probióticos, aí melhorou. Mas é isso, né? Você tem um sintoma, tá? Como que eu posso resolver? E é isso, não posso usar hormônio. Então eu tenho que realmente prestar atenção no meu corpo e fazer este esforço, porque a gente tem muito preguiça de se cuidar, né? De olhar, Difícil, né? que vou cortar o doce, de prestar atenção. Esses dias eu falei assim, bom, o que eu fiz para eu ter, né? Mais uma vaginose. Eu tinha comido chocolate 2 dias seguidos, eu tinha passado sabonete em barra. Eu falei, bom, são 2 pontos aí que eu preciso observar. E eu acho que tem o reflexo. E muda mesmo. E isso eu acho que falta um pouco, às vezes eu falo para pacientes, tem que ter um pouco de fé. Acreditar que a mudança na alimentação, que a prática de atividade física vai te trazer. Porque com o tempo ela vai perceber. Mas a paciente que é sedentária, que não tinha contato com isso, é muito difícil. Você fala, poxa. Eu voltei a fazer atividade física todos os dias. Um dia eu faço 40 minutos de remo, outro dia eu faço musculação. Sensacional. Porque eu era essa pessoa. Só que com essa dinâmica de tratamento, por exemplo, a parte superior, eu fiquei 2 anos sem trabalhar. Porque eu operei 2 vezes, eu fiz muitos exames operatórios, né? Então, agora eu falei, não, eu vou voltar. Até porque era uma rotina que eu já tinha. Eu falei, porque eu não posso voltar a ser aquela pessoa, né? Que eu era super regrada. E eu preciso agora também, né? Faz parte do tratamento. Porque o tratamento, ele também mexe com os nossos ossos. Então, né? Com a nossa parte muscular. Então, eu também preciso olhar para isso. Sim, não dá para parar. Uma curiosidade, na verdade, aleatória. Por que a gente deixou de falar climatério e passou a chamar de perimenopausa? Na verdade, o climatério, ele é a fase que vem de 40 até 60 anos. Então, assim, a perimenopausa, ela está dentro do climatério. Não é que o climatério hoje. Não, é que o climatério hoje ele é o antes, durante e depois. Pois, exatamente. A perimenopausa é só antes.
E o que a gente considera, tem uma faixa de idade que a gente considera menopausa precoce? A partir dos 40 anos, por definição. Subiu um pouco, né? Exatamente. Eram 42, e aí, assim, hoje, a partir dos 40 anos, a gente considera menopausa precoce. Mas lembrando, né, gente, 40 anos, tem 41, né, não é menopausa precoce, lógico que é. Então, é muito cedo, né, é uma paciente que se a gente for pensar, eu tenho algumas pacientes pós-câncer de mama, e eu tenho um caso que é uma paciente de 34 anos, agora ela deve estar com uns 37, e um bloqueio hormonal aos 34. Nossa, muito. A gente tem que pensar nessa paciente no futuro, né? Porque hoje, ainda bem, o câncer de mama, ele cura. Ele cura. Só que a gente tem que pensar na qualidade de vida dessa paciente depois. Exato. É isso que a gente tem que estudar hoje. Assim, e hoje está tendo muito mais, né? Tem um congresso que é o Congresso de San Antônio, que acontece em dezembro, e é um congresso que eu gosto de assistir. E nesse último congresso, o que se falou do pós-tratamento, eu fiquei tão feliz, porque é isso, a gente precisa investir no pós-tratamento, na paciente que é isso, que sobrevive mesmo. Ai, mas uma coisa interessante que eu quero falar é que até eu vou usar a doutora. Fazer uma consultinha rápida aqui, gente. Eu vou terminar o meu tamoxifeno aos 49 anos. Ou seja, aos 49 anos, eu parando a medicação, os hormônios ainda vão voltar. Porque, teoricamente, eu ainda vou ter bastante hormônio, né? Porque antes de eu ter o câncer, eu tinha um movimento hormonal bem alto. Então, eu vou viver 2 menopausas? Ou ali vai depender depois do meu oncologista querer jogar o remédio para mais 5 anos? Isso, exatamente. Hoje já tem vários, eu não sei o seu caso, isso depende do estadiamento, ou seja, tamanho do tumor, comprometimento de axila, subtipo molecular do tumor, tudo isso é levado em consideração para saber quanto tempo que a gente vai fazer de bloqueio hormonal. E qual bloqueio hormonal vai ser feito? Vai ser só tamoxifeno, vai ser inibidor de aromatase, a gente vai fazer um switch com os dois? Vai fazer um pouco de tamoxifeno, depois inibidor de aromatase? Isso é discussão de congresso. 5, 7, 10 anos também é um tema de questão que se conversa muito, porque a gente sabe que esse bloqueio hormonal ele afeta, mas muito provavelmente você não vai viver 2 menopausas. Quando você chegar no 49, assim, todo esse processo, você precisou fazer quimioterapia? Não, eu Não. tive luminal A, estágio inicial, não fiz nem rádio nem químio. Eu fiz a mastectomia bilateral e o silicone depois. Ótimo, ótimo. Isso porque, assim, a quimioterapia, ela acelera o envelhecimento ovariano, né? Muito provavelmente você vai ver um processo só, porque você vê que o tamoxifeno em si, você continua tendo ciclos menstruais. Sim. Nem sempre ele bloqueia completo a função do ovário. Mas tudo bem, ele é anti-hormônio na mama, é onde ele precisa ser, Sim. tá? Então, muito provavelmente você vai vivendo esse declínio hormonal de uma forma única, é que ele antecipa um pouco esses sintomas que começam a aparecer, porque ele bloqueia esse hormônio em alguns lugares, né? Então, isso que você sente, mas você não vai viver 2, uma já tá bom. Né? Que filha assim, gente, aí para o remédio, aí volta, né? Um pouco a operação dos hormônios. Você fala assim, será que de novo eu vou ter problema de... No seu caso, muito provavelmente... Nossa, Gente, 2 vezes? O meu processo, na verdade, acentuou. Eu já estava menopausada, e aí, quando eu fiz o tratamento, aí tudo veio com muito mais força e mais sintomas. Então, por exemplo, essa irritabilidade, essa vontade de matar uma pessoa. Nossa, gente, isso vem muito essa- forte, né? Uma sensibilidade de barulho auditiva, assim, eu assim, não suporto mais lugares que as pessoas começam a falar, aquela calopesa começa a me dar uma, assim, tem momentos que eu não consigo, a memória que você tá falando e de repente, gente, fazer uma palestra hoje, para fazer uma palestra hoje, eu sempre, assim, tipo, se eu tenho alguém comigo, eu falo, fica de olho, porque eu vou um momento esquecer, alguém vai ter que me lembrar alguma coisa para eu poder Exatamente. retomar. Então, e numa fase em que a gente tá no auge, né? Você precisa usar tá super produtivo e de repente você vem esse corte, né? E você, vamos conversar e começar tudo de novo. Mas né? esses sintomas, eles vão amenizando ao longo vão. da trajetória, né? Vão. E assim, hoje a gente sabe que o cérebro e o bloqueio hormonal, tanto natural, né,
pela menopausa convencional ou por um bloqueio induzido, essas questões no cérebro, elas vão acontecendo. Mas, se você mantém uma atividade cerebral, se você algumas suplementações, por exemplo, a B12 é super importante, o magnésio é muito importante. Por quê? Porque eles têm papéis que ajudam a manter esse funcionamento de um neurônio, que são as células que tem lá no nosso cérebro, de uma forma efetiva. Eu tenho uma suplementação, acho que eu tomo uns 11 comprimidos de dia. 11 comprimidos, agora eu voltei da viagem, era tanto pote, eu falei, quer saber? Juntei tudo dentro de um potão e trouxe, aí agora de manhã eu tava assim, né, joguei tudo na pia e tava lá, Separando. esse aqui separando que é, mas faz muita Mas é diferença. bem, né, que a gente tem, gente, né? B12, como ela é metabolizada muito rápido, você toma uma, você já brilha. Você já tá ali, Sítio diferente. Nossa, é impressionante. Agora a vitamina D demora um pouquinho mais. Não, a B12 eu sou super fã. B12 é na hora, parece que é aquele É, efeito. Agora a jato. gente falou tanto no outro episódio como nesse, o quanto da importância dessa conscientização de corpo e da nossa atitude frente a tudo isso, né? Porque, e por isso que eu acho tão valioso esses espaços que a gente abre para a gente poder falar sobre, porque se a gente que já vive isso e que já tem mais conhecimento, a gente lida com uma série de desafios, né? Mas a gente sabe a quem recorrer, sabe os recursos e tal. Imagina aquelas mulheres que não têm e que realmente entram num processo de menopausa natural, não estou nem falando de uma menopausa do tema de hoje, mas de um processo de envelhecimento, ela chega nesse momento, a própria cultura nossa, como ela é uma cultura de juventude, né? Que a juventude é um O valor né? A juventude é um valor, né? Na verdade. Ela simplesmente ela abre mão disso, né? E se você não construiu uma sexualidade ou uma relação com a sexualidade positiva ao longo da sua vida, vamos dizer, principalmente essa geração, uma anterior à nossa, né? Que não tinha tanta permissão como a gente tem de se conhecer, de buscar se satisfazer, de entender que esse desejo nasce com a gente, que não depende do outro, essa coisa toda. Mas essas mulheres que elas ainda estavam em função do outro, que elas não desenvolveram essa relação com a sexualidade, elas chegam no momento da menopausa, aquilo se torna uma muleta, né? Já não era bom antes, para que vai ser agora? Então, assim, também, com todas essas dificuldades, né? E são dificuldades reais. Eu vejo, eu com toda a informação que eu tô trabalhando com isso, eu tenho dificuldades, eu sofro, né? Imagina a mulher que não tem essa informação, não tem essa intimidade com o próprio corpo. Isso. Por exemplo, a mastectomia que eu fiz, basicamente a retirada das mamas, eu fiquei com algumas glândulas mamárias, né? Porque você não tira tudo. Mas tira muito da sua sensibilidade nas mamas. E a área das mamas era algo assim que eu tinha muito tesão, né? Eu tinha orgasmos com a minha mama. E para mim isso foi muito difícil no começo. Então, como eu tenho trabalho também corporal, eu fui resgatando aquela sensação que eu tinha quando alguém tocava nas minhas mamas, assim, foi um esforço. Fora que, né, a formação que eu acabei de fazer, que é também de devolver a sensibilidade, que é uma formação mais de terapia sexual holística, mais corporal, e eu estou fazendo isso em mim, já melhorou minha sensibilidade, porque eu quero fazer isso em outras mulheres que estão passando por essa situação. Porque é muito importante o nosso corpo voltar para a gente. Isso aqui não é uma área morta, ela está aqui com a gente, né? São as nossas mamas, continuam sendo. De uma outra forma, sim, mas continuam sendo. E a gente pode, não digo 100% devolver essa sensibilidade, mas a gente pode, de alguma forma, aceitar o prazer, né? Você ter mais prazer, principalmente as mulheres que já tinham esse prazer, que é como se fosse tirado da gente, né? Então, é devolver essa sensação, esse sentimento e esse tesão no corpo inteiro. Eu tive coincidência. No episódio anterior eu falei exatamente sobre isso, mesmo tendo todo o meu conhecimento, a minha primeira vez com meu marido começou a me tocar, eu falei, tá morto. E aí eu falei, 70% das mulheres, elas têm orgasmo através elas, na verdade, iniciam a jornada de prazer através do estímulo da mama. Então,
como assim, é um dado tão relevante e que não é trazido isso numa consulta, por exemplo, olha, que eu acho que é importante falar, né? E depois eu dividi isso com o meu cirurgião plástico, falei, cara, eu mesmo sabendo, eu tive um choque quando eu fui para a primeira trans. Então é importante você falar para a mulher que você vai fazer uma reestruturação, que vai fazer a mastectomia, falar, olha, acontece dessa forma. A gente tem que ter essa consciência, E né? até a mulher que simplesmente coloca um silicone, não precisa retirar. Também, Ela também. tem uma redução de sensibilidade. Então, se você vai simplesmente fazer uma plástica, é importante você saber isso. Se essa sensibilidade é tão importante para Com você, certeza, sim. Que a gente teve que assim, eu falei, meu marido é muito parceiro, então a gente se readequou, a gente foi buscar outras, né, possibilidades. Falei do bullet, que foi uma das coisas que me ajudou nesse retorno de sensibilidade, de acessar diferente, né, do cérebro começar a registrar isso como parte do nosso território erótico ali, né? Então, de criar esses recursos, como você disse, desse curso, que eu acho muito bacana que você vai fazer, Lu. Isso é muito De legal, né? Trazer esse conhecimento para a paciente, né? É, Porque às vezes ela não nem imagina que ela pode mudar isso, né? é. Isso é muito E a legal. parte de uma das queixas mesmo é a parte de lubrificação, né, que a gente sabe que é extremamente afetada, principalmente depois do tratamento. Por exemplo, eu tive atrofia vaginal que não passava um dedinho, assim. Eu tive que fazer mesmo um tratamento com fisioterapeuta você pélvica, fez laser? né, não fiz laser, ela fazia uns choquinhos, ela me ensinou a fazer a massagem na entrada do canal, a gente fazia um exercício lá que era, acho que eram umas ondas, né, que eram uns choquinhos por dentro e a gente ia fazendo lá o aperta Me solta. e depois vários exercícios em casa. Eu tinha que fazer também, porque eu também desenvolvi uma incontinência urinária e eu tô super bem agora. A gente voltou a ter relação com penetração, ainda tem, assim, isso aqui também estimula ali na entradinha do canal, ela falou, usa, Sim. né, na entradinha do canal, estimula antes de você A começar. fúpula vaginal é uma região que a gente precisa trabalhar, porque assim, a nossa região íntima, ela tem muito receptor hormonal, muito receptor de estrógeno. Quando a gente está na menopausa, no processo normal, essa queda que vai acontecendo de forma lenta impacta. Agora, quando acontece agudamente, de repente esse epitélio ele começa a atrofiar, de uma forma atrofiar é assim, vai afinando o tecido Isso. a ponto de qual que perde a elasticidade, a ponto de que às vezes só o fato de a gente sentar abre uma fissura, porque é uma pele fina e inelástica. Isso gera uma dor, gera desconforto durante a relação sexual. Um tecido que não tem mais o trofismo, que não é mais hidratado, não tem lubrificação. Então, são todos fatores que dificultam durante a relação, mas não só durante a relação. Por isso que o cuidar da área íntima, de forma geral na paciente pós-tratamento de câncer de mama, ele precisa estar dentre os cuidados essenciais. Eu uso hidratante intravaginal, eu tô sempre de olho depois de uma relação se sangrou ou não, como é que tá esse afinamento, como está até a expansão, né, e contração da vagina. Então, gente, como vocês podem ver, são vários olhares que a gente precisa ter ao mesmo tempo e se olhar o tempo todo, né? O que está funcionando, o que está funcionando mais ou menos, o que deixou de funcionar e trabalhar isso, né, para melhorar. Sem dúvida. Até porque a gente está falando a nossa vida hoje ela é muito mais longeva, né? E como parte de um processo que a gente vai passar, a gente tem que acreditar que existe vida com menopausa. Com certeza. São fases, né? Quando você está na fase de ciclo menstrual, você não tem diversas adversidades ali para superar? Na menopausa é isso, né? Mudam as A mulher questões. continua, É. as questões, né, são diferentes. Por exemplo, eu sofri sempre muito com menstruação, né? Então, ele fala assim, gente, quando eu chegar na menopausa é isso, eu só vou continuar sofrendo. Vamos mudar um pouco. Vamos mudar o tema, né? Que é a cólica. Nossa, gente, foi sempre um tema na minha vida, o ciclo menstrual. E agora a menopausa, só que eu tenho uma cabeça mais madura para entender como que eu posso lidar melhor, né, com esses sintomas e tentar resolver. E na relação com o outro, Lu?
como que você vai, sem você falar nada sobre bom, também você vai na relação com outra pessoa já te conhece, né? Então, não, depende. Eu já fiz, eu já mudei a estratégia algumas vezes, né? Porque eu sou usuária de aplicativo. Então, eu já tomei 2 ghosts depois da pessoa saber que eu tive câncer de mama. Então, porque eu trabalhei isso na psicanálise, né? Então, para mim, isso não é uma questão, já passou. Mas, para o outro, pode ser. Sim. Então, quando eu chegava sem falar antes sobre isso, aí eu levei esses 2 ghosts, né? Aí eu falei, putz, tudo bem, não é questão para mim, é para o outro, a pessoa não sustentou aquilo, então, agora eu sempre falo antes de encontrar. Porque se a pessoa tem um incômodo, eu sempre falo, ó, sinta-se livre porque, né, cada um com a sua cabeça, cada um com a sua história, né? Um desses gostos que eu levei é que a mãe dele tinha tido câncer de mama e veio a falecer. Então, né, as minhas amigas quiseram matar esse cara. Os dois que acharam um absurdo fazer isso comigo, mas eu falei, ai, gente, superei, né? E segui a vida. Então, agora eu falo antes que eu tive, né? Porque para mim não faz a diferença, mas eu percebi que para o outro possa fazer. E só que eu não transava sem sutiã. Eu voltei a transar sem sutiã em outubro do ano passado. Ou seja, eu fiquei sem tomar banho com alguém, uns 2 anos. Né? Então, essas são essas adaptações que machucam um pouco a gente, né? Sim, que mexe com a autoestima, né? E agora eu voltei a ter relações sem sutiã e eu faço isso muito bem, assim, com naturalidade. Mas foi um processo. Assim, imagino porque a gente tem um dado da Sociedade de Mastologia que até, como você é mastro, não sei se ele é verdadeiro, ele aparece como um dado de verdade que 70% dos parceiros das mulheres com câncer de mama, eles 7 a cada 10. eles abandonam isso mesmo. os seus pares. E eu falo assim também, olha, eu uso lubrificante em toda relação. Já pego, já uso. E eu acho isso legal para trazer, porque é isso, para ser uma questão. Bastante. Porque assim, e o uso do lubrificante, apesar de ainda ser um tabu, cara, ele não tem a ver com problema, ele não quer dizer que a pessoa tem Mas sabe que problema, eu já ele é um reparei? facilitador da brincadeira, né? Sabe que eu já reparei quando eu falo isso, que eu já pego o lubrificante, eu uso lubrificante, eu já percebi que os homens ainda veem um estranhamento, não de não quererem que eu use, mas de não ser habitual de outras mulheres usarem. Assim, é um dos produtos que ainda existe Uma resistência. no sim. uso, né? E não é só do homem, da mulher também. dela. E todas falam, Assim, o que ele vai pensar? Sim, Então, me dá o prazer, sim. e todos falam assim, nossa, é ótimo, né? Bom, dura, né? Gente, textura. E tem tantas coisas diferentes hoje, gente. Eu sempre incentivo as pacientes, tem que conhecer. E é sempre uma surpresa positiva, sabe? Eu falo, nossa, esse lubrificante é bom, né? Eu já usei o seu, tá? Maravilhoso. Eu também usei, é sensacional. ele é de A cabeceira, textura é sensacional. muito performance, conforto. Então, essa questão do lubrificante, que eu falo muito sempre nas minhas palestras, nas lives, você não precisa precisar do lubrificante para usar. Gente, é muito mais prazeroso, mesmo você tendo uma lubrificação, né, não tendo nenhuma questão com isso, é mais gostoso. Até assim, no caso da mulher que tem um ciclo de resposta sexual que ele demanda mais investimento para você lubrificar tal, quando você já começa a brincadeira com o lubrificante, você relaxa mais, Sim. porque se você tá ali, né, um negócio Pensa, mas o negócio ainda não coisou, sabe? O negócio ainda não E aí você tá mais tensa, você fica mais travada, demora mais a lubrificação. Quando você introduz o lubrificante, até a tua lubrificação natural parece que ela vem. sim. Porque você relaxa. Né? Então é um recurso que eu acho
mulheres, não Essencial. fiquem com vergonha de usar. Essencial. Você pode usar a qualquer momento, você só vai ter mais prazer. Até porque quando você precisar usar, quando você tiver algum sintoma de menopausa, de uma lubrificação mais rara, né, você já está acostumado a pegar lubrificante. Então, Fazer parte, né, do é um seu tabu a menos que você vai lidar ali nessa fase de menopausa. Porque para você já vai fazer parte da sua rotina sexual. O meu, também, eu falei no outro episódio que como eu tô menopausada e o meu ciclo de resposta ele demora mais para ficar excitada, para ter orgasmo e tal, então a gente adotou um bullet na nossa brincadeira, porque a gente brinca que é o Oswaldico, meu marido chama Oswaldo, o Oswaldico ele vem pra brincadeira com a gente, justamente para dar uma força mesmo, né? Gente, o marido da Cris, o companheiro da Cris, ele é maravilhoso. Eu adoro o Oswaldo. Ele é muito querido. Ele é, E bom que ele fez parte disso tudo, né? nossa, Isso é muito fundamental, né? Para que você a gente vai nas consultas, todo o meu tratamento eu fiz pelo SUS, estava em processo de mudança de convênio e acabei entrando no SUS porque a gente estava nesse processo. E eu falo, nossa, eu sou tão agradecida porque, gente, o tratamento que eu tenho lá, assim, No ICESP, né? no ICESP, no Instituto do Câncer, assim, é muito VIP. O acolhimento dos médicos, os melhores, as melhores equipes, os heads, os médicos, eles são de grandes hospitais, né? Então, eu fiquei muito agradecida, mas o que eu ia falar é que toda vez que a gente vai e que a gente entra no nosso setor, a maioria que está ali são mulheres, ou sozinhas, ou acompanhadas por filha, sobrinha, não assim, pelo paciente. raríssimos homens você vê no corredor de uma mulher em tratamento de câncer de mama. Então, eu acho que assim, a gente lidar com a doença e ter que lidar com Com essa abandono, situação. né? Ou numa situação como que você falou, né? Agora assim, você retoma a sua vida sexual, você não tem um parceiro fixo, e aí toda vez você tem que, né? Que você está iniciando, olha, Ai, esse gente, cheque, né? Isso isso cansa. Esse cansa. cheque, olha, o negócio é o seguinte, assim, assim, assado. E aí você fica esperando o outro, topo, não topo, é uma coisa. É, porque é mais um tópico, né? Que assim, aí você vai lá, tá, sou Luciane, ai, mora onde, faz o quê e tal. E aí eu fico ali conversando, falar em qual momento eu vou falar, né? Porque eu tenho que falar do resto É. da conversa ali. Quando eu vejo que já tá indo para vamos nos encontrar pessoalmente, eu falei, boa, puta, agora eu preciso falar. Falou, ó, então. Aí pesa um pouco, né? Porque não é um assunto tão. Mas eu tento falar da forma mais leve possível, mas é um saco toda vez eu ter que falar, né? É. Pra não correr o risco de tomar um ghosting aí do nada. E aí depois tem que fazer terapia. Exatamente. Aqui Esses dois, o primeiro foi um pouco tenso, porque o cara. Na verdade, eu falei. Não falei. Eu publiquei. Foi a primeira vez que eu publiquei, que foi quando eu recebi um exame que eu não precisava fazer quimioterapia. Eu falei, então agora eu vou publicar no Instagram e falar. Ele viu e aí ele desistiu, mas ele falou que não tinha desistido por isso. Falar, amigo, menos hipocrisia, né? E aquilo me afetou, porque eu tava bem no comecinho. Eu tinha operado em outubro, era dezembro. Ali me afetou, até minha amiga falando, será que não é bom você ficar com as pessoas que você já conhece? Eu falei, né? Então vou dar uma requentada, né? Aí depois foi mais de um ano, que aí ele deu um ghost mesmo. Mas eu já tô bem com isso. Mas o primeirão que ele também não assumiu foi tenso. Foi bem triste, assim, eu fiquei malzinha, confesso. no final, gente, No final é aprendizado, né? muito É um aprendizado. e assim, Você vai se tornando uma super mulher que vai se- passa a lidar com o tempo. Mas eu já falei que eu tô cansada do arquétipo da Fênix. Sim, não. No sentido, eu também acho. Eu acho que a gente não tem que sustentar. Quero, né, ser mais Afrodite. Eu acho, não, eu concordo, mas eu acho que a gente tem que, assim, a gente ver que a gente é capaz de passar por essas situações nos traz uma certa riqueza, sabe? De dar o valor que aquilo tem,
sabe? E não ficar super Olha, valorizando. Mas durante o meu diagnóstico, teve uma pessoa que queria namorar comigo. E eu falei que não, porque eu precisava usar minha energia 100% pra mim. Sim. Agradeci, porque ele queria ser meu companheiro. Eu falo, olha, não é o momento. Eu preciso focar em mim. Porque todo começo de relacionamento, você Sim. gasta, você usa uma energia ali pra aquilo Com dar certo. certeza. E eu falei, não é o meu momento. Então, eu tive uma rede de apoio incrível, tive diversos amigos, tive a minha família que me deram um suporte gigantesco. Bem, sim. Que é muito importante, né? É muito Porque importante. o câncer, ele na verdade impacta não só a gente, mas assim, o meio, né, que a gente está inserido, né? Então, assim, você tem assim, o teu ao redor ali, aquilo passa a funcionar de uma forma diferente. Não tem. Gente, a gente aprendeu muito, né? Eu queria, quem está escutando, assistindo a gente, eu gostaria de convidar para assistir o segundo episódio que a gente falou sobre menopausa, corpo, sexualidade. E aqui a gente tentou aprofundar um pouco mais nessa menopausa atípica, vamos dizer assim. Quero agradecer de novo a participação da doutora Maria Carolina e da Lu, que vieram compartilhar com a gente esse conhecimento. E gostaria que vocês deixassem uma mensagem para essa mulherada que está assistindo a gente. A minha mensagem é isso, é você se priorizar, se olhar com cuidado, com autocuidado, se conhecer, se cuidar, em qualquer fase, seja na menopausa normal, convencional, seja na atípica, esse autocuidado e consciência da sua importância é fundamental. Mulherada, independente da menopausa, né, seja natural, seja típica, hoje a gente tem muitas ferramentas para a gente ter uma qualidade de vida melhor. Então, informem-se, se cuidem, né, o que a doutora falou. Não abandonem esse. Não se abandonem, a menopausa é uma fase para a gente se amar cada vez mais. É isso aí. Obrigada, curtam lá o nosso Instagram, DesnudaCast, e façam a inscrição também no canal. Um grande beijo, até o 4º episódio. Até, gente.